Olá, boa noite a todos. Chegamos à quinta-feira, hoje é dia 13 de agosto. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Afinal, quando será o pico da pandemia aqui? Pesquisa indica que em breve os números irão crescer na capital gaúcha. Quando? Já te contamos. Descaso em hospital. Família de jovem vítima de coronavírus denuncia falta de atendimento médico em Rio Grande. Foram 5 dias de muito sofrimento. Ela não aguentava mais de dor, ela gritava, ela me botou nas mensagens, eu não estou nem mais tossindo, eu estou gritando. Novo capítulo no caso Bernardo. Defesa de Leandro Boldrini, pai do menino, pede a anulação do julgamento. Por quê? É daqui a pouco. É polêmica na Justiça, o SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Bem, pessoal, falamos agora, abrimos o programa falando dos números, do sobe e desce, da oscilação dos dados dessa pandemia aqui na capital gaúcha. Um estudo da URGS projeta o pico de internações por Covid-19 aqui em Porto Alegre para o final do mês de agosto, para o final desse mês. Hoje, a capital bateu mais um recorde de pessoas internadas em UTIs. 342 pacientes. Já foram 507 mortes pela doença na cidade, na capital dos gaúchos. Mostra aí. O modelo matemático desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é atualizado 2 vezes por semana. Por meio dele, os pesquisadores avaliam o avanço da pandemia em Porto Alegre. A última simulação prevê um pico de ocupação nas UTIs no dia 24 de agosto, com 376 pacientes, seguido por uma queda em setembro. No momento que a gente está chegando próximo a um platô, e o que é um platô? É uma estabilidade, ou seja, não vai crescer mais, quer dizer que nós já estamos chegando numa situação da pandemia que depois do platô, o que acontece? Ela cai. Depois do número de pacientes com a Covid-19 mais do que dobrar em julho nas UTIs da capital, em agosto o crescimento desacelerou. O mês começou com 319 pacientes. Caiu um pouco, voltou a subir, mas numa velocidade menor. No dia 12, atingiu um recorde, 339 pessoas. A Secretaria Municipal da Saúde confirma que há sinais de estabilização, mas não acredita em uma queda acentuada no próximo mês. Quanto mais passa o tempo, mais protegido a gente está, mas quanto mais a gente flexibiliza a atividade, aumenta a mobilidade, mais risco a gente tem. É importante dizer que o trabalho da URGS leva em conta fatores como o distanciamento social. Se a recente retomada das atividades econômicas aqui em Porto Alegre resultar num aumento do contágio, a estimativa pode mudar. Nós temos que intensificar os cuidados. E o que é a intensificação? É lavar as mãos, afastamento social e usar máscara. A receita está dada desde o início da pandemia. É por isso que a gente tem que ter consciência para evitar o efeito sanfona. O abre e fecha do comércio, ninguém aguenta mais. Mas isso passa pela conscientização das pessoas para que os números não batam novos recordes aqui na capital dos gaúchos. Agora, eu peço atenção às famílias, os pais, mães e os avós que muitas vezes ficam aí com os netos em casa, dão essa ajuda na criação. Estou falando da volta às aulas, gente, que continua em pauta aqui no nosso estado. A proposta apresentada no início da semana colocou a rede de educação infantil como prioridade nesse retorno. E hoje à tarde, o governador Eduardo Leite explicou o porquê. Deixa eu saber da Luciane Coma, o que ele alegou, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemalho. Olha, segundo o governador, é porque o cumprimento dos dias letivos não é obrigatório na educação infantil. Portanto, os pais é que podem decidir se mandam ou não os filhos à escola. Uma outra questão que ele destacou, Chemari, nos ensinos fundamental e médio, os alunos conseguem ter aulas à distância, ter aula online. Agora, as crianças de 0 a 5 anos não têm aquela mesma autonomia e precisam muito mais dos estímulos presenciais para o desenvolvimento. O governador destacou ainda que muitas famílias trabalham e não têm com quem deixar os filhos. Vamos ouvir um trecho. Os pais que não
precisam de escola aberta, os pais que podem cuidar dos seus filhos em casa, muito bem, que bom. São até recomendável que assim permaneçam com seus filhos em casa. Mas aqueles que não têm outra opção a não ser deixar o seu filho com alguém e nem tem um familiar para deixar, precisam ter a opção de um local com protocolos sendo observados, com cuidados com os seus filhos. Pois é, Chemali, e o governador também destacou uma outra questão. Como o ensino à distância das crianças, né, ele não é muito eficiente, muitos pais estão cancelando as matrículas nas escolinhas de educação infantil. Exato. E muitas correm o risco de fechar as portas. Só que se essas escolas fecharem, a rede pública não tem a capacidade de absorver todos esses alunos. Então, é um outro problema, né? Mas o governador deixou claro que o debate está aberto e muita coisa ainda deve avançar. Tá certo, o debate aberto. Obrigado, Lu. E olha, sobre isso, gente, acabei de ver a semana passada uma pesquisa da Unicef, viu, Lu? De que 40% das crianças no mundo vão ter dificuldade no desenvolvimento cognitivo por causa da pandemia. Por isso que a educação infantil é importante, o governo precisa buscar alternativas. É complicado, a gente segue acompanhando todas essas questões aqui para informar vocês de casa. Agora a gente vai para o centro do estado para falar das regras mais rígidas. Eu estou falando lá de Santa Maria da Boca do Monte. A partir de agora, quem sair sem máscara pode ser multado. Sabe quanto? Em até R$500. Por isso, vamos ao vivo para lá conversar com a repórter Bruna Tasqueto. Bruna, quando essa regra começa a valer, Bruna? Boa noite. Oi, Chemali. Boa noite para ti, para todo mundo. Vai doer no bolso de quem não se conscientizar, Chemali. Então, a previsão é de que essa lei passe a valer na semana que vem. O projeto de lei foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, mas agora ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. O texto final deve ser enviado no início da semana que vem, então logo receba, então, o prefeito Jorge Pozobon deve sancionar, até porque esse projeto de lei foi uma ideia do Executivo. Junto com, então, o aval para essa lei, deve vir um decreto regulamentando, né, dando alguns detalhes de como é que isso vai funcionar. Bom, a disputa aqui na Câmara, né, a votação foi bem apertada, Chemali, foram 10 votos a favor e 8 contrários a esse projeto de lei. E ele foi, então, aprovado com algumas mudanças. Uma bem importante é quanto ao valor da multa. A proposta inicial da Prefeitura era de que ela começasse em R$177 e fosse até R$1.700. A partir de agora, então, ela deverá começar em 106, pode ir para 284 na primeira reincidência e na terceira reincidência, 568. E a partir daí, só dobrar caso a pessoa volte a ser pega, né, sem a máscara, Chemali. E o que ela diz? Que todo mundo que estiver nas ruas, em locais públicos, privados, particulares, estabelecimentos comerciais, precisa estar usando a máscara adequadamente. Não vale na boca, não vale na mão, segurando na mão, tem que ser direitinho mesmo. Primeiro, a pessoa vai ser advertida, né? Ela vai ter a opção de colocar a máscara. Se ela não aceitar, então ela vai ser multada. E a Prefeitura deverá fornecer máscara para quem não tiver condições de comprar, Chemali. O projeto de lei também prevê que todo o dinheiro arrecadado com as multas seja revertido para ações de enfrentamento à Covid-19, Chemali. Certo, Bruna. Obrigado pelas informações. Bom trabalho a toda a equipe aí de Santa Maria. E está na mão do prefeito Jorge Pozobon, especialmente a fiscalização dessas questões todas e como é que esse processo vai funcionar. Vai doer no bolso, porque a falta é de consciência. Bom, a gente fala agora do assunto do dia na área da segurança pública. Uma grande operação, estou falando de 17 milhões de reais. Essa pequena fortuna é um valor de bens apreendidos de uma facção, de uma organização criminosa que tinha uma vida de luxo, de ostentação no Vale dos Sinos. Traficantes magnatas, Luciane. Pois é, que vida de luxo, né, desses traficantes. Meu Deus, a polícia encontrou notas de dinheiro embaladas em caixas, carros esportivos, mansões, joias. Tudo isso, claro, comprado e usado para lavar e esconder o lucro do tráfico de drogas. A vida desses criminosos era, então, de muita ostentação. Tanto que a polícia sequestrou 19 imóveis avaliados em 15 milhões de reais, além de 48 veículos. Um deles, a gente viu ali nas imagens, um Camaro vermelho, avaliado em 130 mil reais.
E olha só que desaforo, Chemalho. A quadrilha pretendia colocar um dos integrantes a fazer aulas de voo para depois roubar, quem sabe, um helicóptero que seria usado no transporte de drogas. É um desaforo, né? E mais, não para por aí, viu? A quadrilha pretendia ainda lançar um integrante como... Tá aí a foto. Exato, tá aí. O É um diálogo deputado deles, estadual, Isso. investindo Aí, na política. É o Edson de Souza Galho, o Edinho, né? E foi preso em casa enquanto dormia. A Operação Chicago aconteceu em cidades do Rio Grande do Sul, tá aí, ó, o Edinho, sendo preso, né, com aquele pano no rosto. Essa operação, então, ela cumpriu mandados judiciais em 9 cidades aqui do Rio Grande do Sul, uma lá em Santa Catarina, e foram 7 mandados de prisão cumpridos, entre eles aí o Edinho, Chemalho. Tá certo, Lué, uma grande operação da Polícia Civil. Parabéns ao delegado Mário Souza, da Regional de Canoas, todos os envolvidos. É a mesma facção, gente, que cavou aquele túnel para fuga em massa do Presídio Central, a facção que é do Nenê, preso há poucos dias lá no Paraguai, queriam eleger deputado, treinar gente para pilotar helicóptero para trocar por drogas lá no Paraguai. É a mais antiga em operação aqui no Rio Grande do Sul e tem base no Vale dos Sinos. A polícia tem que agir na espinha financeira desses grupos criminosos. A gente vai agora para o sul do estado, lá para Rio Grande. Uma jovem morreu vítima da Covid-19 e de falta de atendimento hospitalar, não é? É isso mesmo que você ouviu. Essa é a denúncia que vem lá da cidade de Rio Grande, na Zona Sul. Acompanha o drama da família e a defesa do hospital. Os gritos dentro do hospital não adiantaram. Pelo celular, Alessandra Diel, de 36 anos, pediu ajuda à família. A jovem estava internada com diagnóstico de Covid-19. Os pedidos de socorro para a equipe foram em vão. Ela não aguentava mais de dor, ela gritava, ela me botou nas mensagens, eu não estou nem mais tossindo, eu estou gritando. Alessandra estava internada na ala Covid da Santa Casa de Rio Grande. Foram 5 dias da internação até o último contato com a família. Do quarto, ela foi levada para a UTI do Hospital de Cardiologia. No dia 8 de agosto, 14 dias após dar entrada na unidade, ela perdeu a luta contra o novo coronavírus. A irmã conta que um enfermeiro da Santa Casa admitiu que o estado de Alessandra era crítico e que, por isso, houve a transferência de hospital. Versão diferente da que foi comunicada à família. Naquele momento a gente viu que a médica havia mentido. Ela não estava bem. O caso ganhou repercussão depois de publicado pelo site O Litorâneo de Rio Grande. A Santa Casa não se pronunciou sobre a denúncia de negligência. Em uma mensagem à nossa produção, o secretário Maicon Lemos afirma que os procedimentos foram seguidos. A gente sabe que não existe vacina, né? A gente sabe que não existe cura ainda. Só que se o tratamento adequado no momento certo, salva a vida. A família relata uma despedida dolorosa, já que não houve ritos fúnebres devido ao protocolo de segurança em casos de Covid. O marido tenta encontrar nas memórias da alegria de viver da esposa forças para cuidar dos 2 filhos pequenos. Olhar uma mulher bonita, nova, cheia de vida com os filhos, fazendo o plano de aumentar a casa dela, que a gente nem conseguiu mais fazer mais nada. Porque eu sei que nada vai trazer ela de volta, eu estou magoado, eu olho para meus filhos deitados na minha cama ali, eu não acredito. Mas assim, ó, a gente quer que a nossa história, que a nossa dor salve vida de outras pessoas. Né? Que nesse momento muitas estão passando e a gente não quer que isso aconteça na vida de ninguém. Difícil até da gente falar, né? Olha o drama dessa família de Rio Grande. Vai ficar marcada para sempre 2020 por conta dessa pandemia. Só não entendi ainda por que a Santa Casa de Rio Grande, um hospital tradicional, não se manifestou, não emitiu nota, tem assessoria de imprensa. O espaço está aberto aqui, né, para as explicações. Não quiseram conversar, não quiseram mandar nota oficial. Acho muito estranho essa postura da Santa Casa de Rio Grande. Lembro bem que ela é de Rio Grande. Agora, tá aí, todos os passos foram seguidos e o mais difícil agora é provar que houve negligência. Fica aquele disse-me-disse, o enfermeiro disse uma coisa, a médica disse outra. O fato concreto é que uma mãe de família partiu e por conta dessa pandemia que muita gente não acredita que é fatal. Seguimos aqui com a segunda edição. Você está com o currículo atualizado nas mãos? É bom se preparar, está atrás de emprego, atrás de uma vaga. Então preste atenção nas notícias que a gente vai divulgar agora, porque tem oportunidade aqui no nosso estado.
São 63 vagas para auxiliar de logística, oferecidas pelo Mercado Livre. As oportunidades são para trabalhar nas agências de distribuição em Caxias, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. A função exige ensino médio completo, mas não é necessário ter experiência. Os interessados podem se candidatar pela internet, através do aplicativo Cine Fácil no celular ou nas cidades em que há as oportunidades. Vamos lá, não perde tempo. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem denúncia na Serra Gaúcha. Vacina falsa contra a gripe sendo aplicada lá em Caxias do Sul. E mais um capítulo do caso do menino Bernardo. Pois é, a defesa do pai pede a anulação do julgamento. Eu conto o porquê daqui a pouquinho. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha só os investimentos que a Prefeitura de Canoas está fazendo na saúde pública. Olá, meu nome é Diego Mittersteiner, eu sou médico intensivista, gestor da UTI adulto do Hospital Universitário de Canoas. Eu vou passar para vocês o nosso dia a dia aqui na UTI de isolamento Covid. Essa aqui é a nossa UTI, então essa unidade respiratória do Hospital Universitário de Canoas. Todo mundo fica paramentado durante todo o tempo. Aqui a gente tem um leito vago, os outros leitos todos já estão ocupados nesse momento. Como é que a senhora está? Está bem, guria? E a falta de ar, como é que ficou? Está melhorando um pouquinho? Acho que a morte é a coisa mais injusta do mundo. Ah, tinha 90 anos e descansou. Apertou tua perna, vó? Não sei, eu espero não estar cansado aos 90 anos. Ter alta da UTI é uma parte. Ter alta da enfermaria para casa é outra parte. Retornar para a vida social de maneira semelhante como era antes, aí acho que a gente tem que bater palma. Por enquanto as coisas têm dado certo e que continue assim. E agora a gente sobe a serra, tem assunto exclusivo. Um casal foi preso em Caxias do Sul, acusado de aplicar vacinas falsas contra a gripe. O SBT teve acesso a todos os detalhes com exclusividade e de como esse esquema funcionava, enganando empresas e consumidores da Serra e também da Grande Porto Alegre. Foi a partir de uma consulta de rotina que uma pediatra desconfiou da dose da vacina contra a gripe aplicada numa criança. A mãe disse que o procedimento foi feito numa clínica estética e o caso foi levado à Vigilância Sanitária de Caxias do Sul. A clínica em questão é esta. Uma das proprietárias nos conta que uma cliente fez uma proposta para sublocar uma das salas, onde aplicaria vacinas. Durante a negociação, foram trocadas várias mensagens pelo WhatsApp. Para convencer a sublocação, a suspeita apresentou diversos documentos e enviou um vídeo mostrando as doses que seriam aplicadas. Chegava alguém na sala, ela ficava... Era uma reação diferente, sabe? Uma pessoa que não estava tranquila para trabalhar. Assim que descobriram a farsa, as donas da clínica expulsaram a mulher do estabelecimento, registraram a ocorrência na polícia e passaram a colaborar, fornecendo provas para as investigações. Mesmo sem terem participado do esquema, elas estão reembolsando os clientes que caíram no golpe. O prejuízo já passa dos R$4.000. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as denúncias apresentadas pela Vigilância Sanitária. A investigação já apurou que a empresa em que a suspeita é sócia comprou 300 doses de um único lote da vacina contra a gripe. Mas as aplicações foram feitas em mais de 1.000 pessoas que foram atendidas em empresas, clínicas e condomínios residenciais. Além de Caxias, o golpe também foi aplicado em outras cidades. Amostras revelaram o truque para multiplicar as doses. Nos frascos, havia apenas soro fisiológico. Fez parcerias com várias clínicas e ia mudando de endereço. O casal está preso preventivamente e nega qualquer irregularidade. Olha, gente, no nosso Facebook aqui do SBT tem mais informações para quem foi enganado na aplicação dessas vacinas falsas. Passa lá e vê quais são os passos aí para você se proteger. Olha, picaretagem na saúde merece cadeia. Falando em prisão, a gente fala agora do caso Bernardo, um dos mais rumorosos, de maior repercussão no Rio Grande do Sul, poderá ter um novo capítulo. A defesa de Leandro Boldrini, o pai do menino, pediu a anulação do julgamento ocorrido em março do ano passado. Deixa eu saber com a Lu,
Qual foi a justificativa da defesa agora, Lu? Bom, Chemali, na verdade, a defesa entrou com esse recurso em junho do ano passado e agora esse recurso, então, ele vai entrar na pauta de julgamentos da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Vai ser quinta-feira que vem, numa sessão virtual. O que alega a defesa? Falta de provas dele ser o mandante e financiador da morte do próprio filho, e eles também questionam o fato de que a promotoria continuou questionando o réu após ele manifestar que ficaria em silêncio durante o julgamento. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Boa noite para ti. Até amanhã. Tá aí o caso Bernardo. É dividido. Andei pesquisando. Olha, tem situações. Gente, antes de encerrar, infelizmente, perdemos um humorista. Ex-intérprete do personagem Licurgo. Luiz Antônio Dal de Souza morreu ontem, aos 58 anos, aqui na capital, vítima de um infarto fulminante. Ele era conhecido aí, viveu o personagem, o gaúcho emo, do Guri de Uruguaiana, toda a família e amigos, os nossos sentimentos. Voltamos amanhã, às 7h20, para o Sextou.